acompanhamento das aprendizagens. Então, estamos falando de aprendizagem, estamos falando de acompanhamento, e são conceitos bastante importantes quando nós vamos falar de avaliação. Eles estão interligados. Por isso, eu te convido a ir até o quadro para observarmos, então, a contextualização desta aula. Nesse slide, nós vemos qual a diferença entre a avaliação mediadora e a avaliação classificatória. Então, inicialmente, nós já sabemos que essa avaliação mediadora, ela tem como diferença, se comparada com a avaliação classificatória, a intenção, o porquê nós vamos avaliar. A avaliação mediadora, ela está bastante baseada no diálogo, no processo. Essas duas concepções, entretanto, elas são vigentes paralelamente. A avaliação classificatória, normalmente ela está vinculada à nota, como o nome já indica, à classificação, ao resultado numérico, não é? A avaliação mediadora, ela quer promover, então, melhores condições de aprendizagem. Quando nós pensamos nessa avaliação classificatória, ela não tem esse objetivo, ela tem um fim. Ela quer classificar, ela vai privilegiar alguns alunos, então ela vai medir quanto o aluno aprendeu. E temos também outra questão, como realizar um acompanhamento reflexivo sobre a aprendizagem dos alunos. Quando eu falo em acompanhamento reflexivo, o que vem à sua mente? Não é? A palavra acompanhamento, ela já nos dá alguns indicativos. Eu gosto sempre de pensar naturalmente quais são os conceitos que me vêm à mente, quais os significados que vêm à mente quando eu falo determinada palavra, para que assim possamos fazer a articulação dessa palavra no contexto escolar. Então, veja, você já teve um professor que se dedicou, que realmente fazia o acompanhamento ali de todo o processo existente, ou seja, todas as suas dúvidas, ou a sua vivência enquanto aluno, ela foi baseada somente, então, naquele exame classificatório, onde tinha ali um número determinado de questões e após os acertos, os erros, o professor dava uma determinada nota. E provavelmente esse exame acontecia ao final de um bimestre, por exemplo. Então, essa necessidade de refletir mais sobre esses conceitos é justamente para que nós tenhamos novas concepções de avaliação, porque senão a tendência é reproduzirmos as experiências que tivemos enquanto alunos, e nem sempre essas experiências foram positivas. Talvez você tenha a sorte de ter experiências muito significativas, experiências avaliativas. Entretanto, é muito comum ouvir as pessoas falando, não, avaliação, não gosto nem de pensar nisso, né? Eu fico muito nervoso, eu não consigo, eu travo, me dá branco. Por quê? Porque realmente foram experiências que ficaram marcadas durante esse período, essa trajetória escolar. Então, nós, enquanto professores, não queremos que os nossos alunos tenham justamente esses traumas, essa rejeição do conceito de avaliar. Nós queremos que eles compreendam que esse conceito ele é fundamental para as novas aprendizagens e assim por diante. Então, pense nisso, porque essas questões são bastante significativas. As devolutivas e retornos, elas são fundamentais para qualquer processo. Se você fica na dúvida do que se você está fazendo tá legal ou não tá, não vai fluir, você vai ficar frustrado, não vai dar certo. Isso é um problema que a gente tem porque se avolumam as pilhas de trabalhos para corrigir, e aí eu tento fazer um esforço de disciplina de corrigir no máximo 2 semanas e devolver, porque senão se perde
aquela atividade iniciada. E toda atividade iniciada tem que ser finalizada. Então, se eu apliquei uma avaliação, eu tenho que voltar com essa avaliação para a sala de aula e devolver com base nas respostas. Olha, teve muita gente que pecou nesse assunto, teve muita gente que se confundiu com tal coisa. Então, cada correção de trabalho em sala de aula já vai ser feito com aquilo que eu observei dos textos, né? É pensar que a devolutiva ela tem que ser durante o processo. A gente está falando de processo e eu penso no processo dialético e dialógico. Eu não sou professora se eu não tenho alunos. Eles não são alunos se eu não sou professora. Quando você senta perto dele, que é aquilo de sentar, né, de estar ali todo dia a dia ali, você percebe a dificuldade dele. Quando que ele nos engana? Quando ele fala assim, isso é fácil. Aí você fala, então como é que faz? E quando ele vai te explicar, você vê que ele se engancha, né, em determinada etapa da aprendizagem ou da atividade. Se é um professor que não vai sentar no lado dele, não vai prestar mais atenção nele, vai falar, ele já sabe. Mas não, se você prestar atenção realmente, vai ver que ele precisa de uma atenção maior. Isso, e você, Salete? Isso mesmo. Eu procuro, assim, talvez não diariamente, mas sempre dar uma devolutiva para ele, como está o desenvolvimento dele. E é nesse momento que eu sento perto dele, né? Eu falo, você precisa melhorar um pouquinho nisso, a sua letra não tá legal, precisa caprichar mais, tenta ler mais em casa, vamos pegar um livro na biblioteca para você exercitar essa leitura. E aí, assim, durante as semanas e os dias, eu sempre sento perto de um e vou analisando, né? Eu tenho, sim, um quadro, né? Eu procuro ver mais ou menos a evolução deles num documento, mas também eu tento olhar o individual, que é onde é que eles estão errando mais, né? Então, ao longo dos dias, que ele já viu que pode confiar em você, eles vão soltando melhor isso e vai eliminando essas barreiras de baixa autoestima, né? Ouvimos então um relato das professoras dizendo sobre o processo avaliativo, sobre as estratégias utilizadas, as preocupações das professoras. E ficou muito claro esse desejo de contribuir com o desenvolvimento do aluno. O desejo de fazer com que esse aluno favorecer, então, uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que tenha sentido, para que o aluno não apenas memorize determinado conceito, determinado conteúdo, mas que ele possa fazer com que aquele estudo tenha sentido no seu cotidiano. Algumas palavras foram ditas que marcam bastante esse desejo, essa devolutiva. Então, o que é devolutiva? Eu vou devolver ao aluno uma informação preciosa. Que informação é essa? Os pontos que ele precisa melhorar. Então, é comum alguns professores falarem, mas os alunos não estão interessados em melhorar, eles não estão nem aí, mas talvez é porque não haja uma apresentação clara talvez ele não tenha compreendido quais são os pontos que ele precisa melhorar, se dedicar mais, dar uma atenção maior. Talvez dentro da disciplina são tantos conteúdos que mesmo ele até chega em casa, começa a estudar, mas ele fica perdido diante de tantas informações. Então, se o professor tem essa oportunidade, aliás, ele constrói, na verdade, né, essa oportunidade de dar essa devolutiva para o aluno, ele está ajudando também o aluno a organizar os seus estudos. Outra palavra que foi dita é a questão da confiança. Como nós vamos adquirindo a confiança dos alunos? Precisa ser amigo dos alunos? Não necessariamente. Existem diferentes maneiras de nos relacionarmos com os alunos. Eu não preciso ser amigo do meu aluno, mas ele precisa ver que eu respeito suas aprendizagens, suas fases, não é? As dificuldades que ele possui, que ele pode me contar quais são as suas dúvidas, que não haverá um julgamento por conta disso. Eu não vou virar para ele e falar assim, você está com dúvida? Mas na hora que eu estava explicando, você estava conversando, que é uma prática usual daquele que está lá na frente e que está sendo ignorado
E quando o aluno vai e faz a pergunta, que talvez seria um momento de ganhar esse aluno, de fazer com que esse aluno se interessasse de fato sobre os conteúdos que estão sendo vistos, sobre a temática, aí há uma podagem, então, deste interesse. Então, veja que qual professor não quer contribuir com o desenvolvimento do seu aluno? Então, nós precisamos pensar de que maneira nós vamos organizar a sala de aula, vamos realizar a gestão de todos esses processos para que o aluno possa, de fato, se desenvolver e aprender. Temos aqui a nossa situação problema. A partir dela, então, vamos refletir e nos colocar no lugar dessa situação. Um professor dá aulas em mais de um período e em mais de uma escola. Consequentemente, esse professor tem um número grande de alunos. Como ele pode organizar seu trabalho de acompanhamento pedagógico de todos esses alunos? Você pode dizer assim: olha, professora, imagine então que os professores lá que trabalham nos anos iniciais, na educação infantil, nos anos iniciais, eles possuem realmente condições de realizar uma avaliação mais significativa no sentido de perceber todo este processo, acompanhar este processo, ter tempo de olhar para a individualidade deste aluno, observar quais são suas dificuldades, quais foram os seus avanços, elogiar sempre que possível. Mas quando o professor atua em diferentes lugares, em diferentes escolas, com turmas variadas, como ele vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento? E, de fato, essa reflexão ela é necessária. Por isso, eu te convido a se colocar, pense aí por alguns instantes, se coloque no lugar deste profissional que tem, atenção, além de um número grande de alunos, ele pode ter também, como ele trabalha em mais de uma escola, ter processos de avaliação diferentes. Ou seja, em uma determinada escola pode ter uma perspectiva classificatória, em outra escola pode ter uma perspectiva mediadora, formativa. E aí, como esse professor faz? De que maneira ele vai dar conta, então, de olhar para a individualidade desses alunos, já que se as pessoas se comportam de maneira diferente, se as pessoas possuem características físicas diferentes, do mesmo modo, elas também aprendem de modo diferente. Então, provavelmente, o professor vai ter que utilizar-se de diferentes estratégias. E assim, de que maneira? Então, pense, vá pontuando, vai pensando sobre essa questão. Então, a minha dica a minha sugestão: pense em diferentes instrumentos que podem ser utilizados, certo? Imagine que o professor pode, justamente para dar conta desta necessidade específica de olhar para as necessidades de cada aluno, talvez o professor não saiba a necessidade do Paulo é essa, a necessidade do João é essa, mas ele sabe que na sua sala existem grupos que estão mais ou menos no mesmo nível de aprendizagem. Então, conforme ele vai desenvolvendo as atividades, ele vai identificando algumas dessas características. A dúvida é como o professor não vai se perder em meio a tantas informações. Então, a nossa resolução da situação problema adiante, ela vai se pautar nesta questão. Nós temos um número muito grande de alunos, um único professor que trabalha inclusive em mais de uma escola. Eu disse que essa escola pode ter ainda maneiras diferentes de avaliar, concepções diferentes de avaliação. Eu disse que é importante favorecer
um número maior de instrumentos, porque se eu faço apenas uma prova oral, talvez aquele aluno que já não tem tanto domínio da linguagem, no sentido, não seria nem domínio, não tem tanta fluência da linguagem, não se sente muito à vontade para falar, talvez então ele poderia ficar bastante incomodado e quem sabe nem teria condições de se desenvolver. Mas se eu faço apenas uma avaliação escrita, eu também não estou priorizando os outros alunos que têm dificuldade para interpretar o texto e assim por diante. Então pense, não é uma situação fácil realmente. Quais seriam as estratégias então que poderiam ser utilizadas? Avaliação mediadora. O nome já nos dá alguns indicativos. Vem de mediação. Quais são as características dessa avaliação? Quais são as concepções, então, que estão ligadas a tal prática? Eu convido você a acompanhar no quadro. A avaliação mediadora, então, acredita que os alunos aprendem melhor se eles possuem um apoio pedagógico adequado. Portanto, é fundamental que o professor preste atenção no aluno. E essa atenção ela vai acontecer em diferentes momentos, certo? Eu preciso saber que o aluno é o meu ponto de maior interesse. Mas eu, a professora Tatiane, sou a pessoa que detenho todo o conhecimento, eu sei quais são os conteúdos, os conceitos que o meu aluno precisa aprender e ele está ali apenas para receber? Não! O aluno, ele é sujeito da sua aprendizagem. Portanto, eu preciso ouvir seus argumentos, eu preciso ouvir as suas inquietudes, as suas dúvidas, os seus anseios, as suas preferências, porque assim eu posso articular as necessidades dos alunos com essas temáticas de interesse. Mas eu não vou ficar apenas aqui ouvindo o aluno e trazendo temáticas que são do seu interesse. Eu tenho também que propor questões novas e questões que sejam desafiadoras. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu aluno sinta-se capaz para desenvolver determinadas descobertas. Então, eu posso dizer que na avaliação mediadora, ela está baseada realmente nesse diálogo. O professor tem um papel essencial nesse processo avaliativo e, de certa forma, a avaliação está ligada à interpretação que o professor irá fazer também das vivências que são permeadas ali na sala de aula, que são desenvolvidas na sala de aula. Porque talvez um professor tenha uma determinada um modo de agir, de observar, de fazer referências diferente de outro professor. Então veja como essa observação, como esse acompanhamento, ele é fundamental para que o aluno sinta-se de fato à vontade para falar. Quando você está num ambiente ríspido, não é? Onde você não se sente muito à vontade, nem sempre você consegue fazer perguntas. Agora, se você está num ambiente que você já conhece, que você sabe que você vai ser ouvido, independente de qual seja a sua dúvida, não é? A sua dúvida será respeitada. Você observa que o professor tem, de fato, interesse por você, interesse pela sua aprendizagem. Os alunos gostaram de uma determinada temática, o professor foi lá e continuou aquela discussão, porque ele viu que foi significativo para os alunos. Então, os alunos também vão percebendo tudo isso. No quadro, acompanhe que na avaliação
mediadora, o professor não deve interpretar a prova para saber o que o aluno não sabe. Então, assim, os alunos fizeram uma prova, deixa eu ver quais foram as questões que os meus alunos erraram, porque aí significa que eles não aprenderam. A ideia não é essa, mas sim pensar nas estratégias pedagógicas para interagir com o seu aluno, para, a partir daqueles resultados, ele ter condições realmente de interagir, de se aproximar daquele aluno, utilizando-se do seu próprio conhecimento. Nesse contexto, quero destacar, então, o processo. O processo, ele é muito importante. E quando nós pensamos em avaliar dentro desse contexto de avaliação mediadora, eu penso, então, que a aprendizagem, ela tem que estar ligada a provocar, a desafiar, a refletir. Quando eu provoco, eu sei qual é o resultado da minha provocação? Não. Quando eu desafio o meu aluno, eu tenho certeza se esse aluno vai conseguir chegar até os objetivos que foram propostos? Não. Agora, eu também posso refletir sobre as vivências que foram realizadas. Eu posso explicar, inclusive, para ele essa importância de respeitar a fase de cada aluno, de que cada aluno tem o seu tempo, de que entre eles, entre a turma, é necessário, sim, respeitar essas diferenças e ver que em alguns momentos nós temos uma aprendizagem que flui melhor, e isso também vai de acordo tanto com a organização pedagógica do professor, quanto com as situações pessoais dos indivíduos, não é? Pode ser que tenha uma situação específica familiar, um problema familiar, e que aquele aluno que rendia muito bem, de repente, para de render, ou tem um rendimento um pouco menor do que habitualmente ele tinha. Por que não refletir sobre isso com os alunos? Por que não falar, olha, se você estiver passando por alguma situação diferente, que esteja dificultando esse seu processo de aprendizagem, venha, compartilhe, peça ajuda e assim por diante. Então, quando nós falamos em diálogo, é uma proximidade, não é aquela concepção. Eu já expliquei uma vez, eu já expliquei 2 vezes, eu já expliquei 3 vezes, não vou explicar a 4ª. Quantas vezes você já ouviu uma postura semelhante? Então, é importante pensar que a avaliação mediadora, ela quer trazer, então, esse acompanhamento contínuo para o aluno, para que o aluno tenha condições realmente de se desenvolver, de aprender e de observar, de olhar para a avaliação como algo positivo também. Acompanhamento reflexivo. De que maneira nós vamos refletir sobre o acompanhamento dos alunos? Será que nós organizamos um plano de aula e depois vamos pensar sobre o desenvolvimento do aluno somente quando tivermos já as suas notas já todas definidas? O que é exatamente refletir sobre este processo? Como acompanhar esse desenvolvimento dos alunos e ao mesmo tempo refletir sobre ele? Vamos ao quadro? Vemos que a avaliação reflexiva, ela vem nos indicar que essa reflexão, ela deve ser presente em todo o processo de ensino. Desde o momento que o professor vai fazer o seu planejamento, que ele vai dar continuidade às suas atividades, quando ele vai reavaliar, ou seja, ele observa que aquelas práticas que ele pensou anteriormente
talvez não sejam as mais indicadas a partir das vivências, a partir das descobertas e até mesmo das dificuldades dos alunos. A avaliação reflexiva, ela visa contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias, favorecer a reflexão do aluno também. Por quê? Eu não quero falar apenas sobre o aluno, sobre os processos que ele vivenciou, mas eu também quero falar do professor. E o mesmo acontece, eu não estou falando apenas do professor, eu também me refiro ao aluno. Então, esse acompanhamento, ele é fundamental para que eu tenha uma ideia de que o aluno é o meu foco. Eu preciso ter o meu olhar sobre ele. Mas as aprendizagens que esse aluno possui vão influenciar a minha prática, podem modificar a minha prática. No slide acompanhamos ainda que o acompanhamento possibilita novas descobertas. Então, tenho que ajudar o meu aluno a refletir sobre cada experiência. Essa reflexão sobre cada experiência vai possibilitar novas descobertas. Eu preciso acompanhar este aluno sabendo que acompanhar significa favorecer a aprendizagem e não apenas estar junto. Eu posso estar numa sala de aula, presente fisicamente, e não contribuir de modo efetivo, não ter ciência de todos os processos que são vividos pelo meu aluno. Então, eu preciso compartilhar essas experiências, estimular a autonomia do aluno, e ao acompanhar, o professor também vai interpretando as aprendizagens que esse aluno possui. As aprendizagens anteriores àquele processo, as aprendizagens que estão sendo desenvolvidas e assim por diante. O acompanhamento do processo de construção de conhecimento, então vemos ali, processo implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhe novas leituras ou até mesmo novas explicações, mesmo que essas explicações já tenham sido feitas inúmeras vezes. Sugerir-lhe investigações que provavelmente podem proporcionar novas vivências, e essas vivências enriquecedoras também vão favorecer a ampliação do saber. Então, uma coisa está ligada à outra. Vemos desse modo que, segundo Pillet, a construção e acompanhamento do conhecimento está, então, relacionado ao sentido da aprendizagem que perpassa 3 aspectos: a associação do conhecimento propriamente dito, ao modo como o material é estruturado para os alunos. Então, veja, esse acompanhamento me permite elaborar um material que seja adequado, que seja indicado para um determinado grupo. Por quê? Porque eu conheço o grupo, eu tenho condições de saber qual é o material que eu devo organizar para este grupo. E o respeito à utilidade da aprendizagem e sua aplicabilidade na prática do sujeito, já que eu quero que esse indivíduo tenha condições, então, de levar esse conhecimento para onde quer que seja. Que esse conhecimento não fique restrito, então, no ambiente escolar, ou até mesmo que fique restrito para aquela determinada disciplina, aquela determinada avaliação, não é? Aquele exame, mas que essas experiências elas sejam tão significativas que elas vão fazer a diferença para os indivíduos, para que assim o indivíduo tenha mais desejo pela aprendizagem, mais interesse por conhecer, por aprender. Veja a importância, então, de
ter um olhar diferenciado para os alunos, realmente fazer esse acompanhamento do progresso, as anotações que são realizadas neste período. Eu não gosto de falar fim, né? É comum falar sobre esse início, pensando nessa avaliação diagnóstica, quando eu vou descobrir o que o meu aluno já sabe, aquilo que ele ainda não tem conhecimento. Gosto de trazer o processo porque nós continuamos. Esse processo é infinito, vamos continuar aprendendo. Então, eu tenho que descobrir estratégias que me auxiliem a realizar um acompanhamento para aquela determinada turma, para aquele aluno. Então, você tem uma turma muito numerosa, quais as estratégias que você vai utilizar? Apenas a nota? A presença dos alunos, a participação dos alunos durante as aulas, quem faz pergunta, quem faz comentários, quem responde as perguntas, quem é participativo nos trabalhos, dá para ver que nos textos conseguiu compreender bem aquilo que foi trabalhado. Se eu tenho um acompanhamento daquela turma, tenho condições de realizar um acompanhamento real, eu também tenho condições de pensar em novas estratégias que vão favorecer, então, a aprendizagem dos alunos. Por isso é importante refletir sobre isso. Todas essas questões, elas vão influenciar, sim, a aprendizagem dos alunos. Caráter dialógico. Eu preciso desenvolver, então, na minha turma, esse desejo pelo diálogo, não é? Para que eu possa ter a oportunidade de conversar com este aluno, para que ele tenha condições de se expressar, de compartilhar suas dúvidas. No quadro, observamos que a influência da prática vivida enquanto estudante também costuma, então, ser grande na prática docente dos professores. Ou seja, por mais que eu, Tatiane, estude, então, as avaliações formativas, a importância do diálogo, na prática, em alguns momentos, eu vou me pegar fazendo algumas coisas que os professores faziam, não é? Tendo algumas experiências que, você pode pensar depois, eu me lembro de uma situação parecida enquanto eu era estudante. Muitos professores não têm consciência, por exemplo, que suas práticas são baseadas na reprodução de modelos. Então, essa consciência é o primeiro ponto. Talvez você vai conversar com um professor que tem uma postura extremamente tradicional e que ele avalia realmente o aluno conseguiu, não conseguiu, aprendeu e não aprendeu, e é isso que basta. Mas quando você vai conversar com ele, no discurso dele, ele não percebeu as características da sua prática pedagógica. Talvez um dos motivos possa ser justamente isso. Ele reproduz algumas práticas que ele vivenciou enquanto aluno e não percebe. Ou ele pode dizer, não, mas o meu professor era muito pior, o que eu faço aqui é muito leve, é muito sutil. Mas perceba que há um resquício ali de uma comparação com uma prática existente. Então veja que nem sempre nós observamos em nossa prática um erro ou uma concepção equivocada para aquele contexto e assim por diante. Por isso é muito bom conversar com os pares, conversar com outros colegas, trocar experiências. Naquele momento ali de intervalo da escola, por que não? Tem algum aluno que tem uma dificuldade, que apresenta alguma questão que te preocupa, é a hora de compartilhar também com outro colega para ver se ele tem essa mesma compreensão ou se ele vê, não, na minha aula
ele participa normalmente, tem boas notas, e aí você vai pensar, opa, o que está acontecendo? Será que é a minha prática? Será que ele não tem interesse pela disciplina? E assim por diante. Então, essa reflexão, ela é fundamental. E esse diálogo até mesmo com o aluno, de perguntar o que está acontecendo. De acordo com a idade do aluno, nós precisamos saber como vamos abordá-lo. Alguns alunos, principalmente os adolescentes, eles podem ficar um pouco mais receosos, mas essa abordagem ela é importante. No quadro, observamos que a exposição dos avanços obtidos e dos aspectos que precisam ser aperfeiçoados vão favorecer, então, este caráter dialógico. Existem pesquisas ainda desenvolvidas por Nelson Piletti que falam que um grupo de alunos, aliás, essa pesquisa teve 2 grupos de alunos. Um grupo de alunos fazia atividades e exames e não tinha o retorno desses exames. Ou seja, ele não sabia o que ele tinha acertado, o que ele tinha errado. Outro grupo recebia esses retornos diariamente. Então, fazia uma atividade e o professor conversava com ele sobre aquilo que ele tinha conseguido realizar, aquilo que ele ainda tinha dificuldade. E essa pesquisa mostra que em 10 dias, esse grupo de alunos que teve retornos diários conseguiu evoluir significativamente. Desse modo, nós vemos a importância de dar um retorno para os alunos, principalmente naquelas questões, naquelas atividades que fazem parte desse processo de avaliação. Na verdade, de todas as questões, mas principalmente dessas. No quadro, nós vemos um conceito bastante relevante para a avaliação, que é o feedback, esse retorno. O feedback não deve se limitar à correção apenas de uma prova, mas deve ser um instrumento, olha só, um instrumento dinâmico de acompanhamento do professor ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno, permeado pela relação de confiança e de respeito entre as partes. Então, talvez, quando você chega para o seu aluno e fala que ele foi, a prova, o exame valia 10 e você acertou 5 questões, ele tem uma ideia já que está ligada à questão quantitativa, não é? Acertei 5 questões, mas quando eu explico para ele quais foram as questões que ele errou, pergunto por que ele achou que aquela afirmativa estava correta, pergunto por que ele achou que o pensamento ali fez aquele indicativo, né, para aquela determinada resposta. Eu ajudo esse aluno a perceber alguns aspectos sobre a questão que ele não teve condições de realizar sozinho. Então, veja, por que provavelmente esses alunos da pesquisa que eu citei, eles se desenvolveram mais? Porque eles começaram a perceber quais eram as áreas que eles tinham, né? As áreas, os conceitos, as temáticas que eles precisavam prestar atenção. Talvez a explicação de um dia favoreceu o desenvolvimento do outro e assim por diante. Então, pense. Se você tem contribuições constantes, retorno constante do seu professor, imagine que você é um professor que atua na EJA e você vai falar, olha, nós vamos continuar trabalhando sobre esta temática, sobre este conteúdo e eu preciso que você estude em casa, que você converse com as pessoas sobre isso, que você leia uma reportagem. Trago indicativos, trago sugestões para que esse aluno tenha uma condição maior de se desenvolver. E também, quem é que não gosta de ter essa atenção, não é? Saber que o professor está preocupado com o meu desenvolvimento, a turma está indo muito bem, mas ele vê que eu ainda não consegui pensar, compreender alguns aspectos e ele me indica outros textos, me sugere para assistir uma reportagem. Isso também é motivador e, portanto, isso também vai influenciar, vai contribuir
contribuir para a aprendizagem dos alunos. Vamos pensar sobre o conceito de mediação, é isso mesmo, mediação. No quadro, você acompanha que este conceito está alicerçado na perspectiva histórico-cultural de Levi Vygotsky, o russo Levi Vygotsky, que com Luria e Leontiev trouxe várias reflexões que contribuíram no passado e que continuam sendo fundamentais para estudos, para pesquisas na área da educação. Pensando no conceito, então, mediação, observa-se que, segundo Vygotsky, a mediação é um processo, que é a relação, vamos dizer assim, entre o ser humano e o mundo. E isso se dá a partir das interações sociais. Então veja, o professor, ele é o elo entre o aluno e o conhecimento. O professor faz essa ponte, vamos assim dizer. Então, por quê? Porque o professor, na verdade, ele é o sujeito mais experiente. Se ele é o sujeito mais experiente, ele tem condições de contribuir com esse processo, de favorecer, então, as descobertas desses alunos. Vemos que essas interações que o indivíduo tem com outros sujeitos vão nos levar a novas aprendizagens. E essas aprendizagens acontecem por meio de instrumentos e de signos. Então, no caso da educação, por exemplo, os instrumentos e os signos são os conteúdos estes que são socializados, por exemplo, pelo professor, quando o professor está à frente, está falando então sobre determinado assunto, esses conhecimentos, então, eles são socializados por meio do quê? Das palavras. Vemos que a palavra, então, é uma linguagem. Então, por isso aqui nós estamos falando dos signos, porque a palavra tem os símbolos que vão formar as palavras e assim por diante. Então, o processo de avaliação, eu posso pensar nessa concepção aqui, o processo de avaliação tem essa ideia de mediação entre o aluno, entre o conhecimento. Então, destaca uma vez mais, o professor é a ponte. Mas o professor, você pode perguntar assim, mas professora, o professor é o transmissor do conhecimento? Não. Na verdade, nós estamos falando sobre as interações que acontecem, não é? Então, as interações é do indivíduo com o meio, com o mundo, com as outras pessoas e todas as descobertas que são oportunizadas, então, nesse contexto. Então, vamos pensar numa criança muito pequenina e que talvez ela conviva com uma pessoa que fale inglês, não é? Fale uma outra língua. Pode ser que depois de determinado tempo, essa pessoa que fala inglês, que conversa fluentemente com outra pessoa na frente da criança, essa pessoa que nunca nem tentou ensinar inglês para essa criança, não é? Ela seja, então, essa ponte mediadora. Por quê? Porque ela estava ali falando com outra pessoa, então a criança estava ali ouvindo, ela estava naquele ambiente, ela estava interagindo, ela estava em contato com uma linguagem. Essa linguagem tem signos, tem símbolos, não é? Então,
veja que essa aprendizagem, ela é muito interessante, ela é significativa para a criança, e a criança, naquele momento, tem condições ela afirma, por exemplo, que ela está aprendendo, ela tem consciência, melhor dizendo, não condições, consciência de que ela está ali aprendendo? Não. Então, é exatamente isso. O professor, então, ele é o elo, ele não vai transmitir o saber, certo? Mas as escolhas que o professor faz no seu planejamento, as estratégias que ele utiliza, os instrumentos que ele utiliza, ou seja, se ele vai fazer uma prova oral, se ele vai fazer uma produção de texto, se ele vai propor para os alunos um trabalho, uma entrevista, a elaboração de um jornal, tudo isso, essas experiências, né, essas ações, elas vão favorecer a aprendizagem. Então, será que é possível um aluno aprender ao fazer uma entrevista com uma outra pessoa? Sim, ele pode aprender. E quem propôs essa entrevista? Foi o professor. Então, o professor realizou esta mediação. É nesse sentido, o professor oportunizou. O professor teve uma ação que oportunizou, então, essa nova descoberta, essa nova aprendizagem e assim por diante. Registro, coleta de informações, nós temos então que pensar sobre as formas com que nós vamos coletar essas informações tão importantes para os nossos alunos, aliás, que vão nos ajudar a olhar para a aprendizagem dos nossos alunos, para o processo que eles estão vivenciando, e é esse olhar que vai garantir que eu tenha condições de refletir sobre a minha prática pedagógica. Então, significa que eu vou garantir que o aluno vai aprender? Não, mas que tendo, então, essas informações, eu tenho condições de refletir sobre este processo educacional, o processo que a turma está passando, o processo daquele determinado aluno. No quadro, acompanhe a questão da observação. Eu posso coletar informações, eu tenho a oportunidade de observar os meus alunos conversando uns com os outros, eu tenho a oportunidade de verificar, então, quais são as percepções, quais são as descobertas. Por isso é que aqui na citação nós temos a observação, tem como característica a percepção. Eu olho, né, eu observo, eu percebo. A percepção dos fatos fundamentais para uma avaliação. Sendo assim, torna-se necessário definir o que e o para que uma situação deverá ser observada. Não é simplesmente eu vou observar o meu aluno sem qualquer objetivo. Imagine que eu tenho um aluno que ele tem muita dificuldade para produzir um texto. E você quis favorecer um debate na sala porque você queria ver se esse aluno tem a mesma dificuldade que ele tem para expressar as suas ideias no papel, ou seja, no texto escrito, na oralidade. Então, você pode, inclusive, imagine uma situação, propor que ele inicie algum debate, ou ele realize, então, uma mediação ali no seu grupo. Os alunos têm que discutir entre eles e ele é que vai transmitir, então, o conteúdo das reflexões. Essa observação é bastante direcionada. O professor quer ver como esse aluno, que aparentemente se comunica muito bem,
como ele vai se sair nessa atividade, porque o professor quer verificar, porque o professor achou estranho o texto que ele produziu. Então veja essa importância da observação, principalmente a observação, ela é fruto já de um acompanhamento. Você percebe que aquele aluno, ele tem já um determinado padrão, quando você percebe uma diferença, nossa, vou me atentar mais sobre esse aluno. Ou um outro professor faz um comentário na hora do intervalo, nossa, mas você já percebeu como aquele aluno mudou, como ele está mais interessado, como ele se comunica bem, e você vai falar, nossa, mas qual aluno? Eu não sei de qual aluno você está falando, então eu vou observar, eu vou me atentar. Veja a importância da observação. E, mas eu vou observar, então, aqui o exemplo é somente dos alunos que estão com alguma dificuldade? Não. Eu preciso observar todos os alunos, não é? Eu preciso observar aqueles que tiveram uma evolução mesmo que pequena. Um aluno que não conseguia se comunicar, ou que era bastante agressivo em sala de aula, ou que não conseguia organizar as suas ideias por meio de um texto, e você vê um avanço significativo, é importante destacar. E aí o aluno vai pensar, nossa, ele estava prestando atenção em mim, não é? Quem não gosta de uma atenção realmente? Pensando ainda nessas diferentes estratégias, vamos ao quadro, nós temos o registro. Enquanto a observação, ela acabava tendo um caráter mais individualizado, mais subjetivo, porque afinal de contas, sou eu, professor, que olho para uma determinada circunstância e faço os meus apontamentos, ou seja, indico qual é a minha percepção sobre a determinada temática. O registro, ele é mais palpável. Então, nós podemos dizer que o registro é uma documentação do processo avaliativo. Então, se um familiar vier questionar o desempenho de um aluno, se um professor que vai trabalhar no ano seguinte quiser buscar, então, essas informações, você tem a documentação, você tem o registro. O professor necessita de alguns instrumentos, como os blocos, os cadernos de anotações, os registros no computador. Esses cadernos de anotações também são chamados de anedotários, bem como fichas de acompanhamento. Aí existem nomenclaturas variadas, mas esses instrumentos vão favorecer a organização, o registro, o acompanhamento de determinadas informações que se referem ao desempenho dos alunos. Então, é muito difícil realmente, principalmente quando você tem um número grande de alunos, é difícil lembrar de todas as circunstâncias, de todas as aprendizagens, de todos os processos. Então, a anotação, ela é fundamental. Eu me lembro bem, num período que eu trabalhava numa escola de educação infantil e a coordenadora sempre falava, professor tem que usar uma caderneta, sabe, no bolso, ela falava, porque o aluno falou uma coisa, sabe, aquelas coisas que o aluno fala, que são aquelas frases brilhantes, aquela que você fala, olha, eu preciso escrever um livro com aquilo que os meus alunos falam, ou até mesmo é um exemplo que você vai querer compartilhar com outro pai na reunião de pais e assim por diante. Se nós não tivermos esse hábito de registrar, essas preciosidades acabam se perdendo. Porque por maior que seja a minha boa intenção em reter essas informações, é um número muito grande de informações, então a memória não dá conta de todas essas informações. Então, é importante sim ter esse registro. E por que não compartilhar com o aluno esse registro? O próprio portfólio, não é? Que ele é muito utilizado em diferentes faixas etárias, mas é muito utilizado também na educação infantil.
os alunos vendo o portfólio é algo muito interessante, porque eles falam, olha como eu fazia tal coisa aqui, olha como eu já sei fazer agora, olha como eu era quando vê uma foto do início do ano letivo, olha uma foto do final do ano letivo. E agora pensando nos alunos maiores, nos alunos da EJA, são tantas as aprendizagens que são desenvolvidas ao longo do processo, não é? Que é muito gratificante perceber, observar registrado fotos, comentários, articulações, citações de documentos que vão respaldar aquelas práticas, que vão indicar, então, que o aluno desenvolveu determinadas habilidades, determinadas competências. Então, esse registro ele é importante para todos. Ele ajuda, sim, o professor neste processo de avaliação. Ele traz uma informação para o familiar, ele traz esse retorno também para o aluno e olhando desse modo, então, tanto a observação quanto o registro vão influenciar o modo como o professor vai observar a turma, aquele aluno, e vai dar continuidade ao seu trabalho. Cadernos escolares. Talvez você pense, nossa, mas pensar em cadernos escolares nessa era digital? Não, professor, o caderno já foi. Não importa se é um caderno com a folha tradicional, não importa se é um arquivo digital. O que importa é o significado que ele possui, as experiências que ele irá registrar. É isso mesmo. Alguns alunos não têm tanta familiaridade assim com o caderno, nem gostam muito, não é? É aquele aluno que fala, não, professora, eu não estou anotando não, mas tá tudo aqui. Porque esse aluno provavelmente ele tem mais facilidade quando ele ouve determinada informação. E aí você precisa trabalhar com esse aluno, de que mesmo que ele não tenha essa necessidade específica de escrever, que essa habilidade também é importante para o seu desenvolvimento. Vão ter aqueles alunos que têm aquele caderno lindo, não é? Aquele caderno de ouro, chamado antigamente de... é o caderno que o professor vai pedir para o aluno, o colega que faltou, pegar, não é? Porque é o caderno modelo. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre aquilo que está no caderno. Lá no quadro você acompanha que esses cadernos escolares, então, eles constituem uma parcela do cotidiano e das relações do contexto de ensino. Então, quando eu falo cotidiano, eu penso aquilo que o aluno produz dia após dia. Não é uma questão esporádica, é muito habitual que todos os dias o aluno realize alguma atividade que está ali registrada no caderno. Então, o caderno também é um documento. O caderno também é um registro bastante importante. Ainda há um conjunto de procedimentos e de convenções que prescindem, então, uma aprendizagem específica por parte dos alunos. E essa aprendizagem, ela revela, por exemplo, as práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula. Portanto, eu posso afirmar com certeza que o caderno escolar é um instrumento de coleta de dados. E que sim, o caderno escolar também pode aprimorar as práticas do professor. Então, é importante refletir que, quando eu falo em caderno, em atividades que são desenvolvidas no caderno, eu não me refiro àquelas atividades mecânicas, que ainda hoje elas podem ser vistas no cotidiano escolar, em diferentes contextos escolares, cidades, em escolas públicas, em escolas privadas, que são aquelas atividades que talvez o aluno faça sem dar muita atenção.
Eu também não me refiro àquela atividade, aquele acompanhamento, onde o professor vai passando e vai vistando, sem olhar para aquele determinado conteúdo, não é? Sem conversar com os alunos se eles tiveram alguma dificuldade. Eu, compartilhando, eu tenho uma experiência bastante interessante com esse retorno dos professores. Eu me lembro da sensação de quando tinha uma tarefa que tinha que ser realizada em casa, dessa ansiedade de chegar na aula, já sabia que a primeira coisa do dia seria a correção da atividade, para que eu pudesse então ver se eu tinha compreendido aquele determinado assunto ou não. Mas eu ficava muito chateada quando eu via que eu não tinha percebido, compreendido o funcionamento então daquela determinada temática, mas o sentimento de saber que eu tinha acompanhado o raciocínio do professor, tinha chegado àquele determinado resultado, era muito interessante. Então, por que não trabalhar com o aluno essa consciência, na verdade, de que o caderno vai me ajudar neste processo de aprendizagem e vai ajudar o professor. Então, falar isso mesmo. Olha, pessoal, quando a gente faz uma atividade e por meio do caderno eu já consigo ver se nós precisamos continuar estudando aquele assunto, se aquele assunto vocês já conseguiram descobrir, e aí a gente pode ir para outras aprendizagens, outras descobertas, falar que tem um mundo de informações, de conhecimentos, de aprendizagens aí que podem ser obtidas tanto no ambiente escolar quanto fora dele, e que essa organização do caderno ela é importante. Aí agora, quando nós nos referimos principalmente ao ensino fundamental, essa aprendizagem de como lidar com o caderno, escrever linha após linha, virar, cuidar, o parágrafo, tudo isso vai trazer também novas competências para os alunos. Então, o cuidado com o caderno, saber que a letra que eu utilizo, ela é útil, porque afinal de contas, se eu não tiver uma letra que seja compreensível, eu não terei a oportunidade de ser compreendido, não é? Então, veja, por que não refletir? A todo instante você pode fazer com que o aluno perceba que tão importante quanto a prova, que teve a sua nota, tão importante quanto a apresentação que ele fez ali em grupo, tão importante quanto o projeto, que trouxe pessoas de fora da comunidade escolar para observar, para contar suas experiências, que trouxe a família e assim por diante, que todas essas experiências são fundamentais para a aprendizagem. Então, cabe ao professor realizar a gestão de tudo isso. Essas estratégias, tudo isso que eu trago é simples? Não, não é simples, porque não existe uma regra, sabe não existe uma receita, aquela receita de bolo que a gente pensa assim, olha, eu quero um copo de leite com 2 ovos e aí certeza que vai dar certo? Não é assim que acontece, porque nós estamos falando com indivíduos que possuem histórias, aprendizagens diferentes. Mas, por meio desses instrumentos, dessas estratégias, você vai conseguir sim estabelecer uma comunicação com o seu aluno, conhecer os seus alunos, as suas turmas e identificar então de que maneira aquela turma aprende melhor, quais são também as suas dificuldades, e você também vai estimular, porque só porque os meus alunos não têm um bom desempenho oral, eu não vou fazer nunca mais atividades orais? Não, mas eu preciso fazer também para que eles se desenvolvam. Então, veja, todos esses aspectos, eles são importantes, e o caderno também é um deles. Realizar o acompanhamento pedagógico, principalmente quando se tem um número muito grande de alunos. E se eu tenho um número menor de alunos, eu sei o nome deste aluno, qual é a idade que ele tem, conheço o pai e a mãe, não é assim? Interajo com eles,
Então, tenho ali 15 alunos na sala de aula, 20 alunos na sala de aula. Mas quando no primeiro horário eu tenho um grupo de alunos, no segundo horário do período que você atua, você tem outro grupo, no terceiro horário você tem outro grupo, e aí você sai de uma escola e vai para outra escola. E aí a situação realmente fica um pouco mais delicada, não é? Por isso é tão importante refletir sobre esses aspectos, porque se de fato não houver uma organização, muitas informações que são essenciais para o processo avaliativo ficarão perdidas. E pode ser que você não tenha, então, um caminho como você gostaria. Pode ser que aquele aluno que se desenvolveu muito bem, embora ainda tenha tido uma nota um pouco mais baixa, mas se comparado com um determinado período, ele demonstrou um avanço, talvez essa informação passe batido. E você não tenha, então, uma oportunidade de avaliar aquele aluno como ele poderia ser avaliado, como ele merece. Vamos ao quadro? Pensar, então, nessa questão? Como nós podemos trazer aqui informações que favoreçam esse acompanhamento pedagógico? Primeiramente, toda a atividade iniciada deve ser finalizada. E você pode pensar, mas isso é óbvio, professora, toda atividade iniciada deve ser finalizada. Nem sempre. Em alguns momentos, o professor começa uma atividade, ele vê que aquela atividade não teve o resultado que ele queria e ele pode abandonar aquela atividade. E assim, os alunos não tiveram a oportunidade de finalizar a ação, não tiveram um retorno daquela atividade porque o professor abandonou. Por isso que nós temos que pensar bem, planejar bem, refletir sobre as ações que nós teremos para que o nosso aluno não saia prejudicado a partir de uma escolha errada nossa. É importante não demorar para dar um retorno da atividade. Professora, mas eu tenho um número grande de alunos, então eu não posso dar atividade num dia. Se eu dou aula o dia inteiro, eu não vou conseguir trazer o retorno no dia seguinte, e nem precisa ser no dia seguinte. Mas essa não demora, ela é necessária, por quê? Porque o aluno, ele participou de um processo. Ele estava ali refletindo sobre algo. Ele teve uma produção. Aquela experiência pode ter sido bastante significativa. Aí o tempo passa, quando o professor traz retorno daquela atividade, ele já nem lembra mais que atividade era aquela. Ele pode não se lembrar quais foram as suas dúvidas ao realizar aquela atividade. Então, quanto menor for o tempo de retorno, melhor é. Então, é uma estratégia também. Voltando no quadro. Sempre realizar a devolutiva da prova. Destaco aqui todas as atividades, mas principalmente das provas, porque ela já costuma ter este peso maior, não é? Identificar as reais dificuldades dos alunos. Essa é uma questão mais difícil, ela requer de fato acompanhamento, ela requer que o professor compare o desempenho daquele aluno em determinada disciplina, em determinado assunto, e assim estabeleça uma relação de confiança com os alunos. Esse é um primeiro passo, mas nós também temos uma questão formal, que é uma planilha com o registro das notas, um caderno com o registro do processo, das atividades que foram realizadas, da fala dos alunos. É importantíssimo manter os registros atualizados, porque se a gente não atualiza, fala, na semana que vem eu faço, aí da semana que vem já tem as informações dessa semana, da semana passada, e você se perde em meio a tantas informações. A produção também de uma autoavaliação, fazer com que esses alunos reflitam sobre as suas aprendizagens, suas dificuldades, sobre os seus avanços, e também a utilização dos cadernos escolares. Em meio a tudo isso, o professor vai ter, então, uma ajuda, não é? Porque de memória, realmente, ele não vai ter condições.
é um número muito grande de alunos. Então, ele tem que pensar dentro da realidade dele, dentro da concepção que a escola possui de avaliação, de que maneira ele vai se organizar. E a palavra é essa mesmo, a organização. O planejamento é importante? É importante. Mas eu posso ter um planejamento lindo e não conseguir realizar esse planejamento, ou até mesmo eu consigo até realizar, mas eu não consigo finalizar, eu não consigo deixar todas as informações ali registradas. Então a palavra é organização. A organização vai ajudar bastante, assim como todos os outros instrumentos. Chegou o momento de refletir como eu me coloco, me agiria no lugar desta situação, o que eu faria. E se colocar no lugar do outro é sempre melhor, principalmente quando nós não temos ali um momento de tensão para resolver. Porque quando há ali uma situação, eu preciso pensar rápido, é fundamental ter um conhecimento prévio. Então agora esse é o momento de, sem qualquer situação de pressão, pensar. Vamos ao quadro? Como os pais e familiares podem acompanhar, então, o desenvolvimento dos alunos. E quando falamos de acompanhamento da família, acompanhamento dos pais, o que logo nos vem à mente é o acompanhamento, é o trabalho, a avaliação, o processo desenvolvido com crianças. Porque, de fato, é mais comum, vamos ter uma reunião com os pais, vamos falar sobre o desenvolvimento do aluno. Principalmente se nós queremos, então, aqueles alunos que precisam, quero que o pai daquele aluno vá na reunião, porque eu preciso falar com ele. Mas esse acompanhamento e essa maneira de fazer com que os familiares participem pode ter um outro viés. Quando eu faço, por exemplo, um jornal da turma contando algumas aprendizagens vivenciadas, eu dou a oportunidade do familiar, do amigo, da namorada conhecer um pouquinho daquilo que foi feito em sala de aula. Então veja que a questão não é simplesmente para fazer, eu quero falar com o pai daquele aluno que está precisando. Os pais, eu já ouvi muito isso, os pais dos alunos que precisam não vêm na escola. Vêm só aqueles pais que não precisam, dos alunos que não precisam. Como assim os alunos que não precisam? Quer algo mais interessante do que o pai chegar na escola e ouvir do professor as práticas que seu filho desenvolveu, quais foram os avanços que seu filho teve, aquilo que ainda ele não desenvolveu, mas ele está em processo. É muito interessante. Então, não é somente aqueles alunos que têm notas baixas, ou alunos que têm problemas de relacionamento, não é? São agressivos ou não fazem as tarefas, que precisam desse retorno. Todos os alunos precisam desse retorno. Então, pensando nos alunos da EJA, adultos, então você não vai conversar com um familiar para dizer, olha, ele não está estudando, pega no pé dele. A ideia não é essa. Você pode mandar recados na agenda, no caderno. Você pode compartilhar, olha, mostra aqui para sua família, viu o que eu escrevi. E você escreveu que o aluno estava de parabéns, que ele tinha tido um grande êxito, que você estava orgulhoso dele. Então, mostra para todo mundo, cola lá na parede da sua casa. É uma maneira de estabelecer um paralelo com a família, com alguém que é importante para esse aluno. Ele vai chegar lá, olha que eu ganhei aqui da professora, do professor esse recado, ou o professor me disse isso, o professor me disse aquilo. Então, pense que talvez esse retorno pode estimular esse familiar a estudar também, a continuar seus estudos, a iniciar seus estudos, quem sabe. Então, são várias as estratégias que podem ser utilizadas. Atualmente, algumas instituições possuem, então, informações que são disponibilizadas pela internet, pelo sistema da escola,
É possível desenvolver, apresentar recados para os pais da turma como um todo, mas também fazer apontamentos individuais. Que apontamentos serão esses? Você pode pedir ajuda para os pais para ler mais com o filho em casa, você pode pedir ajuda, então, para trazer determinados materiais para a escola. Então, veja que a importância dessa comunicação entre a família, ela é muito maior. E se a família vê que a criança, que o adolescente, que o adulto está bem, está se desenvolvendo, a chance desse indivíduo se sentir bem também no ambiente escolar é maior. Recapitulando, então, hoje a nossa aula falou sobre essa avaliação mediadora, como aquela que busca promover melhores condições de aprendizagem, que tem o olhar sobre o processo e não sobre a classificação das notas. Vimos que o acompanhamento reflexivo, ele vai favorecer a troca de ideias, ele favorece a aprendizagem, assim como o caráter dialógico. Então, o diálogo, ele oportuniza essa troca, ele oportuniza a descoberta. E assim, tivemos o conceito de mediação. Lembrando que essa mediação está relacionada à relação entre o ser humano e o mundo. E o professor é o sujeito mais experiente, é aquele considerado como uma ponte que vai oportunizar, então, novas experiências. Também temos o registro, a coleta das informações, já que nós nos referimos, então, aos cadernos, não é? Assim como poderíamos citar o portfólio, assim como poderíamos citar os textos, são instrumentos de coleta de informação que vão me dar indicativos sobre as vivências realizadas. E esses cadernos, eles vão nos ajudar, então, a ter uma compreensão maior. Lá na coleta de informações, eu tinha o registro, mas eu também tinha as observações. Essas observações também podem se dar nos cadernos escolares. Então, o aluno vai produzir as suas atividades e, se necessário, eu vou retomar. Eu vou pedir para aquele aluno, eu estou com uma dúvida, eu não me lembro bem, eu não estou entendendo aqui a minha anotação, eu posso me remeter, então, àquele documento, não é? Então, pensando nessas possibilidades, tanto a observação, que está ligada àquilo que eu percebo, a partir do conhecimento que eu tenho da turma, a partir das relações existentes em sala de aula, entre os alunos e o conhecimento, as descobertas mesmo, e esses registros, não é? Aquilo que está ali no texto, na prova, no caderno, no portfólio, tudo isso irá contribuir, sim, para que eu, enquanto professora, tenha condições de favorecer os processos de aprendizagem dos alunos. Eu, enquanto professora, tenho a oportunidade de refletir dia após dia, de refazer, replanejar, se necessário, a minha prática a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu identifico, a partir daquilo que o meu aluno fala. Por isso, eu tenho que dar oportunidade para esse aluno falar, para que esse aluno venha realmente a se sentir livre para expor a sua opinião, para pedir para o professor explicar de novo quantas vezes for necessário. E eu tenho que ficar feliz, porque é sinal que esse aluno, ele quer aprender. Se ele nem pedisse para ouvir de novo uma nova explicação, significa que ele tinha deixado passar a dúvida. Mas quando ele fala, não, eu quero ouvir, professora, me explica de novo, é porque o interesse está ali e você tem que aproveitar isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Foi um prazer estar com você. Um abraço e até a próxima.